Damos início a mais um programa Anatomia ao Poder, que vai ao lar dos brasileiros em todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, aos telespectadores através da figura daqueles que detêm o poder. Falarei hoje com um queridíssimo amigo. Nossa amizade está quase chegando a 70 anos. Desde os cursinhos para entrar na faculdade de Direito. Tive o privilégio de ser seu colega de turma e de classe. Estudamos juntos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu segui a carreira de advogado. Ele logo entrou para a magistratura e acabou, inclusive, presidindo a Suprema Corte do país. E presidiu a Suprema Corte do país numa época em que o Supremo era exclusivamente legislador negativo, discutia apenas teses jurídicas, sem posicionamento de invadir a competência de outros poderes, nada obstante a qualidade de todos os ministros, tinha um perfil, naquele tempo, diferente do perfil atual. Eu estou falando daquele que presidiu no Senado o impeachment do presidente Collor, um dos grandes ministros da história do Supremo. Estou falando do ministro Sidney Sanches, cuja amizade, como eu digo, remonta pelo menos a 67 anos, quando ainda fazíamos os cursinhos para entrar na faculdade. Meu querido Sidney, que alegria tê-lo aqui no nosso programa. Imagina a minha de revê-lo e encontrá-lo com tão boa disposição e sempre com essa capacidade imensa de trabalho. Lutando como você. Aliás, nós temos o privilégio também, não é? Eu presido o Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo e você preside também o Conselho de Direito Superior da Fiesp. Isso. Estamos lá há um tempo bastante grande também na presidência dos dois conselhos, que são os dois mais importantes instituições sindicais do país, não é? Agora, Sidney, uma pergunta que os telespectadores, muitas vezes com os convidados que eu tenho tido, e depois na correspondência que mantemos, têm feito: por que nós temos uma diferença tão grande, nada obstante a qualidade dos ministros atuais, entre o Supremo do seu tempo, em que as discussões eram exclusivamente técnicas, com as discussões hoje, em que nós temos também um conteúdo ideológico muito grande na posição de cada ministro? Me fazem a pergunta, eu respondo como advogado, mas eu gostaria de um ex-ministro do Supremo que desse a sua opinião. Na verdade, a época em que eu estive no Supremo, havia uma concepção de que a finalidade suprema é aplicar a Constituição, simplesmente, sem criar normas, sem interferir em outros poderes. E havia uma preocupação muito grande com isso. Sempre que surgisse uma dúvida sobre se aquilo envolvia ou não uma interferência no Senado, ou na Câmara, ou na Presidência, nós nos abstínhamos de abordar esse aspecto. Claro que ilegalidade pode haver de parte da Presidência da República, do Senado, da Câmara, inconstitucionalidade também. E quando isso acontece, aí o Supremo está exercendo sua função. Mas sem criar outras normas, sem dar interpretação que amplie a norma, modifique a norma. Essa foi uma diferença notória entre a turma que eu integrei à época e a atual. E mesmo as posteriores, porque eu me aposentei em 2003, já são 16 anos. Já houve várias mudanças na composição da Corte. E os perfis que se seguiram do nosso tempo foram muito mais próximos desse ativismo judicial,
dessa busca de uma solução que lhes pareça justa, ainda que com abordagem de temas que não são propriamente estritamente jurídicos, são de foro político, e isso mostra que não há a preocupação que havia antes de nós não interferirmos nos outros poderes, que não significava submissão, era apenas a aplicação da Constituição. Quantas leis nós declaramos inconstitucionais? Quantos mandados de segurança foram concedidos contra a presidência da República? Não havia nenhuma cerimônia em cumprir a Constituição e a lei, mas sem também passar os limites. Porque, na verdade, os magistrados da Suprema Corte, assim como todos os outros, não foram eleitos pelo povo. Eles ou pertenceram a uma carreira, como era o meu caso, que fui magistrado aqui em São Paulo, concursado, fiz a carreira, cheguei a desembargador, fui para o Supremo Tribunal Federal. Mas nunca tive voto, nunca fui eleito, a não ser para ser promovido, mas dentro do tribunal. E tive voto também porque fui presidente de associação de magistrados, mas voto de colegas, e apenas para atividade de interesse da entidade. Nunca fui votado pelo povo. Como é que eu posso, em nome do povo, alterar uma lei? Claro. Ou interpretar uma lei que implique alteração, que implique modificação. Isso eu nunca compreendi e continuo não compreendendo. Sabe, Sidney, que nós nos chamamos de você porque fomos colegas de turma e de classe. É claro. O que me impressiona, efetivamente, é que como você, eu tenho a mesma admiração por cada um dos ministros enquanto juristas individualmente. Mas se nós analisarmos o texto constitucional, isso que você diz é o que está no texto. Quando diz o seguinte: o Supremo é o guardião da Constituição. Quando nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo se declarar omissão naquela lei que o Congresso é obrigado a produzir, não produz. E declarada a omissão, pede ao Congresso para fazer. Eu me lembro quando nós tivemos uma conversa lá com o Bernardo e o Odir, que na época era o presidente da Associação dos Magistrados, e que eu estava querendo, lembra-se, por 6 meses na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você deu um argumento que o Bernardo aceitou na hora, quando você disse o seguinte: como é que nós vamos mandar prender 503 deputados e 81 senadores por desacato à ordem se eles não cumprirem o mandato em 6 meses? Você se lembra? E o seu argumento eliminou o meu. Porque de rigor... Não há previsão de nenhuma consequência para o fato de o Congresso continuar omisso, apesar da declaração do Supremo. O Supremo apenas faz uma comunicação e diz: o Senado está em mora, o Congresso está em mora. Agora, se ele purga a mora ou não purga a mora, é uma consequência política, não é jurídica. Pode haver solução para esse tipo de coisa. A dúvida é se caberia impeachment. Agora, imagine impeachment de todos. E quem iria julgar? O próprio Senado. Você brincou conosco, dizendo assim: eu não teria nunca condições de mandar prender por desacato à ordem judicial 503 deputados e 81 senadores. Ora, se eles não podem fazer isso em ações diretas de inconstitucionalidade e por omissão, como é que podem legislar sobre matéria e mandado de injunção? E o mandado de injunção é uma ordem. Claro. Só que a ordem é feita em termos tão criteriosos que diz: o Senado está em mora. Nem fixar prazo para isso, porque se descumprir o prazo, qual é a consequência? Vocês tiveram até uma decisão, acho que foi o relator, o Moreira Alves,
declarando quais eram os limites do mandado de injunção. Foi exatamente isso. Que- Naquela época foi um dos debates mais amplos. E o problema era da extensão do mandado de injunção. Havia divisão na corte com relação a isso. E nem sempre as votações foram unânimes, era por maioria. Mas predominou o entendimento de que o Supremo não podia ir além daquilo. E não foi. Exatamente. E não sei se pode ir, o que ele pode fazer. Pode suspender o pagamento dos vencimentos dos deputados, dos senadores. A lei não prevê isso, a Constituição não prevê. Pode mandar prender? Não pode. Pode fechar o Congresso? Evidentemente que não. Então, o que ele pode fazer? O Supremo comunica que o Senado, o Congresso, a Câmara estão em mora. E que eles devem purgar a mora. Se não purgam a mora, se não fazem a lei que precisa ser feita, o Supremo não pode fazer. O Supremo aconteceu no caso da greve de funcionários públicos, eu já não estava mais lá, que chegou a um ponto que cansou de esperar a lei que deveria regular a greve dos funcionários públicos, regulamentar. Não veio, aí o Supremo encontrou numa ação direta de inconstitucionalidade ou numa DPF a solução de mandar aplicar a CLT. Não deixou de ser uma invasão, mas eu acho que foi uma solução Jurídica. razoável, ainda dentro do direito, porque aplicou uma norma jurídica da CLT. Não criou ele próprio a lei. Não, é indiscutivelmente. Dá saudades daquele tempo. Nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar em seguida nessa nossa conversa informal. De um querido amigo, como eu disse aos senhores telespectadores, nossa amizade está chegando a quase 70 anos. Vamos aos comerciais.